O Talibã e as forças paquistanesas trocaram fogo através da fronteira afegã, com autoridades do Talibã afirmando que suas forças capturaram 3 postos militares paquistaneses. O Afeganistão alega ter matado dezenas de soldados paquistaneses em operações noturnas na fronteira. Essa é de longe a maior ameaça terrorista que o Paquistão enfrenta em mais de uma década. A guerra entre o Talibã e o Paquistão começou e em poucas horas o Talibã afirmou ter matado mais de 58 soldados paquistaneses e tomado o controle de quase 25 postos de fronteira vitais. Segundo o Talibã, isso é uma retaliação aos ataques aéreos paquistaneses na capital Cabul. O que começou como uma escaramuça de fronteira, agora ameaça a explodir em uma guerra total com ambos os lados buscando destruir um ao outro. As potências internacionais estão prestando muita atenção, pois milhares de veículos blindados fabricados pelos europeus metralhadoras e estoques de munição foram deixados no Afeganistão em 2021. Agora, esses ativos letais se tornaram o arsenal do Talibã. Enquanto isso, o Paquistão está lutando com armas fabricadas na China, recentemente adquiridas. Outro ponto importante que todos estão acompanhando é o Pacto de Defesa entre a Arábia Saudita e o Paquistão, assinado há poucas semanas. Sob esse acordo, ambos os países prometeram segurança coletiva, o que significa que um ataque a um é tratado como um ataque a ambos. A Arábia Saudita prometeu explicitamente defender o Paquistão de ameaças externas exatamente como a que o Paquistão está enfrentando agora. Isso significa que há potencial para iniciar outra guerra no Oriente Médio justo quando Hamas e Israel assinam um cessar-fogo. Tudo começou em 11 de outubro. Combatentes do Talibã desencadearam uma tempestade de tiros através da linha fronteiriça, pegando milhares de soldados paquistaneses desprevenidos. Vazamentos de áudio não verificados afirmaram que muitos abandonaram seus postos quase imediatamente, mas alguns nem tiveram a chance de revidar e foram soterrados sob os escombros de seus próprios postos. O Afeganistão e o Paquistão compartilham uma enorme fronteira de 1.622 milhas, conhecida como Linha Durand, uma fronteira da era colonial reconhecida internacionalmente, mas nunca totalmente aceita pelo Afeganistão. A cada poucos meses, combatentes cruzam e recruzam essa linha. Tiros são disparados e as coisas eventualmente se acalmam. Mas não desta vez. Pouco antes da meia-noite, combatentes do Talibã invadiram o Paquistão em pelo menos 7 regiões diferentes, desde as colinas da província de Helmand, no sul, até as cadeias montanhosas acidentadas de Kunar e Nangarhar, no leste. Até agora, o Paquistão não ativou seu pacto com a Arábia Saudita. Os sauditas emitiram apenas declarações cautelosas pedindo calma, exortando ambos os lados a reduzirem as tensas e incentivando o diálogo. No imediato aftermath, nem o Talibã nem o Paquistão estão admitindo como esse conflito realmente começou, porque francamente eles têm ido e voltado assim por anos. Apenas 72 horas antes desse confronto, explosões abalaram a capital do Afeganistão, Cabul. Testemunhas relataram ataques aéreos paquistaneses súbitos e intensos em vários locais, incluindo a Praça Abdul Haq. Outras províncias afegãs, como Khost Jalalabad e Paktika, também enfrentaram ataques semelhantes. Em poucas horas, o governo talibã já estava culpando o Paquistão por violar a soberania afegã. De acordo com fontes afegãs, esses ataques aéreos tinham como alvo específico Nur Wali Massoud, um líder de alto escalão do Tehrik-i-Taliban Pakistan, comumente conhecido como Talibã Paquistanês ou TTP. O TTP é um grupo militante extremista, baseado principalmente no Afeganistão, mas que realiza ataques através da fronteira no Paquistão. Desde que os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão em 2021, permitindo que o Talibã afegão recuperasse o poder, as autoridades paquistanesas secretamente esperavam que a mudança finalmente estabilizasse sua conturbada fronteira ocidental. Alguns até acreditavam que o Talibã afegão, por laços religiosos, poderia ajudar o Paquistão reprimindo os combatentes do TTP. Mas o oposto aconteceu. O Talibã paquistanês ficou mais forte e mais ousado e se tornou uma ameaça maior do que nunca. Após 2021, centenas de combatentes do TTP, que antes estavam escondidos ou inativos, voltaram em massa para o cinturão tribal do Paquistão. Muitos desses militantes passaram quase uma década abrigados no Afeganistão, desde que o exército paquistanês os expulsou com ofensivas militares pesadas em 2014. Mas agora,
a situação é completamente diferente. De fato, uma avaliação das Nações Unidas constatou explicitamente que o TTP recebe apoio logístico e operacional substancial das autoridades de fato no Afeganistão, uma forma diplomática de dizer que o governo talibã está possibilitando e ajudando ativamente o TTP. Portanto, o Talibã fornecer abrigos seguros para terroristas que atacam o Paquistão tornou-se uma enorme dor de cabeça para o Paquistão, que, ironicamente, por muito tempo, forneceu abrigos seguros para terroristas como Osama Bin Laden. E como se isso não fosse irônico o suficiente, o Paquistão também costumava treinar e apoiar o Talibã no passado. E agora esse treinamento está causando problemas para eles. Durante grande parte de 2022, o governo do Paquistão, primeiro sob o primeiro-ministro Imran Khan e depois sob Shahbaz Sharif, tentou desesperadamente negociar com o TTP. O Talibã afegão até interveio para mediar durante conversas realizadas em Cabul, mas essas negociações acabaram não levando a lugar algum. Claro, um cessar-fogo foi acordado no início de 2022, mas acabou sendo, na melhor das hipóteses, simbólico. E os ataques continuaram como de costume. Do ponto de vista do TTP, o Paquistão não cumpriu suas promessas como libertar militantes presos ou retirar suas forças das regiões tribais. Por outro lado, o Paquistão acusou o TTP de abusar do cessar-fogo para se reagrupar, rearmar e desestabilizar ainda mais as áreas de fronteira. De um lado, os combatentes do TTP atacaram incansavelmente comboios militares paquistaneses, postos de segurança e até civis bombardeando mercados, mesquitas e pontos de ônibus. Enquanto isso, as forças paquistanesas lançaram operações agressivas para combatê-los. Eventualmente, em novembro de 2022, o TTP encerrou abruptamente o cessar-fogo e convocou seus militantes a lançar ataques onde pudessem pelo Paquistão. Poucos dias depois, um homem-bomba do TTP atacou uma patrulha policial em Baluchistão, matando 4 oficiais e ferindo 26 outros. No mês seguinte, homens armados do TTP emboscaram policiais no noroeste do Paquistão, matando 6 policiais em Laki Marwat. Então, pouco antes do Ano Novo, outro homem-bomba se detonou dentro de uma mesquita lotada na sede da polícia em Peshawar, matando cerca de 100 pessoas, a maioria policiais. Foi um dos ataques terroristas mais mortais no Paquistão em anos, e aconteceu em uma das zonas mais fortemente protegidas do país, mostrando o quão profundamente os militantes haviam se infiltrado nas redes locais. Ataques tão sofisticados simplesmente não acontecem sem apoio local significativo. De fato, 2024 foi um dos anos mais mortais que o Paquistão enfrentou em mais de uma década. Mesmo deixando de lado seu conflito com a Índia, o Paquistão sofreu mais de 2.500 baixas por violência militante somente em 2024, com soldados policiais e civis repetidamente alvos de atentados, emboscadas e ataques suicidas, principalmente concentrados nas províncias fronteiriças adjacentes ao Afeganistão. Em retaliação, o Paquistão realizou vários ataques aéreos contra combatentes do TTP e do Talibã dentro do Afeganistão. Um dos primeiros e mais controversos ataques aconteceu em abril de 2022, apenas 8 meses após o Talibã retomar o controle de Cabul. Com base em informações de inteligência de que militantes do TTP estavam escondidos no leste do Afeganistão, jatos paquistaneses realizaram bombardeios antes do amanhecer nas províncias de Khost e Kunar. Esses ataques aéreos tinham como objetivo atingir esconderijos de terroristas, mas deram terrivelmente errado. As bombas destruíram casas em várias vilas fronteiriças, matando pelo menos 41 civis, a maioria mulheres e crianças. Os ataques provocaram indignação generalizada entre os afegãos. O Talibã, ainda novo no poder e ansioso por legitimidade internacional, condenou os ataques paquistaneses como violações flagrantes da soberania do Afeganistão e desrespeito pelas vidas de afegãos inocentes. Islamabad, no entanto, mostrou pouco remorso. O ex-ministério do Paquistão emitiu uma declaração contundente não para se desculpar pelas mortes de civis, mas para exigir que o Talibã impedisse o TTP e outros terroristas de usar o território afegão para lançar ataques contra o Paquistão. A partir daí, as coisas só pioraram. Ao longo do próximo ano e meio, essa violência de retaliação escalou quase todos os meses. Até o final de 2022 e 2023, os ataques aéreos paquistaneses em território afegão se tornaram cada vez mais comuns, enquanto o lado afegão respondia com batalhas armadas emboscadas e bombardeios que se tornaram ocorrências quase diárias ao longo da fronteira. Mas as raízes desse ódio entre o Paquistão e o Talibã vão muito além dos recentes ataques aéreos.
Para entender completamente por que eles estão em conflito hoje, é preciso voltar até 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão após os ataques de 11 de setembro, com o objetivo de desmantelar a Al-Qaeda e remover o regime talibã que abrigava Osama Bin Laden. Na década de 1990, o Paquistão havia sido um dos maiores apoiadores do Talibã, não necessariamente por concordar com sua ideologia extremista, mas porque via o Talibã como estrategicamente valioso. Um Afeganistão controlado pelo Talibã significava uma influência significativa do Paquistão sobre seu vizinho. Mas o 11 de setembro mudou tudo isso. De repente, sob intensa pressão dos Evaouels, o Paquistão foi forçado a fazer uma escolha. E previsivelmente Islamabad mudou de lado da noite para o dia. O Paquistão abandonou o Talibã, abrindo seu território para rotas de suprimento da OTAN, permitindo ataques de drones americanos contra militantes em solo paquistanês e fornecendo inteligência crucial aos americanos. Praticamente da noite para o dia, o Paquistão passou de ser um aliado-chave do Talibã para ajudar ativamente a caçá-los. Mas essa traição teve consequências não do Talibã ou do Afeganistão, mas dos próprios cidadãos paquistaneses. Para muitos nas comunidades tribais e conservadoras do Paquistão, a cooperação do governo com a América foi vista como uma traição aos muçulmanos. Logo, os sentimentos anti-americanos cresceram. Ideias radicais se espalharam rapidamente e grupos militantes se multiplicaram, capitalizando a raiva generalizada contra o governo paquistanês. Entre os novos grupos que surgiram, o Tehrik-i-Taliban Pakistan, ou TTP, rapidamente se tornou o mais perigoso. Formado no final de 2007, o TTP declarou guerra ao governo e às forças armadas do Paquistão, acusando-os de se aliarem aos americanos e traírem os interesses islâmicos. Inicialmente baseado no cinturão tribal do Paquistão, particularmente no norte e sul, o TTP recrutou rapidamente milhares de combatentes, atraindo jovens irritados com a percebida traição de seu governo. De 2008 a 2014, o Paquistão passou por alguns dos dias mais sombrios de sua história. O TTP lançou campanhas terroristas implacáveis, atacando sistematicamente escolas, mercados, mesquitas e instalações militares em todo o país. O dia mais sombrio veio em dezembro de 2014, quando combatentes do TTP invadiram uma escola administrada pelo exército em Peshawar, massacrando mais de 140 estudantes e professores. Esse evento horrível levou o Paquistão a lançar a Operação Zarb-e-Azb, uma ofensiva militar massiva destinada a destruir os redutos do TTP perto da fronteira afegã. Embora a ofensiva tenha desmantelado com sucesso as redes militantes locais e eliminado centenas de combatentes, muitos insurgentes do TTP simplesmente fugiram através da fronteira para o Afeganistão. Lá encontraram refúgio em regiões montanhosas remotas, muitas vezes protegidos por facções do Talibã, afegãos simpáticas à sua causa. Quando o Talibã afegão recuperou-lhe o poder em Cabul em agosto de 2021, tudo mudou novamente. A liderança talibã não esqueceu as ações do Paquistão após o 11 de setembro. Como forma de retaliação, eles recorreram a uma disputa territorial de longa data conhecida como a Linha Durand, uma fronteira colonial desenhada pelos britânicos no século XIX, que o Afeganistão, incluindo o Talibã, nunca reconheceu oficialmente. Por décadas, essa questão de fronteira permaneceu um tanto adormecida, ofuscada por outros conflitos regionais. Mas o Talibã precisava de uma desculpa convincente para aumentar sua hostilidade contra o Paquistão, e a linha Durand ofereceu exatamente isso. Para piorar as coisas, em meados da década de 2010, o Paquistão começou a cercar toda a extensão da fronteira para restringir o movimento, reabrindo velhas feridas de maneira muito pública e dolorosa. Para o Talibã, essa cerca era um insulto, uma cicatriz física que dividia ilegitimamente terras tribais pashtuns. Quase imediatamente após retomar o poder em 2021, combatentes do Talibã começaram a confrontar tropas paquistanesas instalando a cerca. Eles derrubaram seções e até apreenderam rolos de arames farpados, desafiando abertamente a autoridade do Paquistão. Às vezes, as tensões escalaram para confrontos diretos, incluindo trocas de artilharia e fogo de morteiro. Para o exército paquistanês, que considera firmemente a linha Durand como uma fronteira reconhecida internacionalmente, a desafiadora agressividade do Talibã tornou-se uma enorme ameaça à segurança. Agora, avançando para 2025, tanto o Paquistão quanto o Afeganistão estão posicionando milhares de tropas ao longo dessa linha,
reforçando posições e se preparando para uma escalada ainda maior. O primeiro-ministro paquistanês condenou repetidamente e alertou o Talibã. Mas o Talibã sabe que no Paquistão primeiros ministros ou políticos não detêm o poder real. O exército, sim. Apenas alguns meses antes, em junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um gesto extraordinário que mostrou o domínio do exército paquistanês. Trump recebeu o general Munir sozinho para uma reunião privada na Casa Branca, a primeira vez que um presidente americano se encontrou com o chefe do exército paquistanês, sem a presença de líderes civis paquistaneses, algo quase inédito na diplomacia. Seja na política econômica, acordos comerciais ou lidando com insurgências e ameaças como o Talibã, é o exército paquistanês que está no comando. E o exército do Paquistão, envergonhado e frustrado após anos de pesadas perdas contra o TTP, sentiu cada vez mais a necessidade de tomar as rédeas. Foi por isso que, em 9 de outubro, por volta das 21h50, o Paquistão realizou um ataque aéreo direcionado em Cabul, mirando diretamente Nur Wali Massoud, o notório líder do TTP. A inteligência paquistanesa acreditava ter uma chance única de eliminar Massoud enquanto ele viajava de veículo em Cabul. Os detalhes do que aconteceu em seguida ainda não estão claros. Fontes afegãs e jornalistas locais afirmaram que o ataque foi preciso e letal, possivelmente matando Massoud junto com outros comandantes sêniores do TTP. No entanto, o TTP negou imediatamente a morte de Massoud, divulgando uma mensagem de áudio para provar que ele sobreviveu. Em poucas horas, o Ministério da Defesa do Talibã acusou oficialmente o Paquistão de realizar o ataque aéreo, preparando o terreno para um contra-ataque. E foi exatamente o que vimos acontecer. O ataque de 11 de outubro foi a retaliação direta deles, sob a liderança do porta-voz do Ministério da Defesa do Talibã. O mesmo oficial que uma vez interrompeu orgulhosamente a construção da cerca na fronteira, o Talibã afegão decidiu enviar uma mensagem na linguagem que o Paquistão entende força. Tarde da noite de 11 de outubro, unidades do Talibã abriram fogo contra postos de fronteira paquistaneses em pelo menos 7 lugares diferentes. Inicialmente, as autoridades paquistanesas mantiveram silêncio sobre suas perdas. Mas depois que fontes ligadas ao Talibã começaram a se gabar online sobre dezenas de baixas paquistanesas, Islamabad correu não para vencer a luta, mas para controlar a narrativa nas redes sociais. Nem o Talibã divulgou suas próprias baixas. O que está claro, no entanto, é que ambos os lados sofreram perdas pesadas em grande parte devido ao elemento surpresa do Talibã. Realisticamente falando, apesar de toda a sua retórica dura, o Talibã afegão não tem capacidade para travar uma guerra convencional sustentada contra o bem equipado exército paquistanês. E o Paquistão sabe muito bem que pressionar o Talibã de forma muito agressiva arrisca colapsar qualquer cooperação e desestabilizar ainda mais sua fronteira ocidental. No cerne do conflito, o abrigo do Talibã aos militantes do TTP, os ataques aéreos transfronteiriços do Paquistão e a disputa histórica sobre a linha do Han permanecem sem solução e altamente explosivos. Isso significa que qualquer desescalada agora provavelmente será apenas temporária, uma pausa, em vez de uma paz genuína. Se esse conflito logo se transformará em uma guerra total, é incerto. Mas uma coisa que sabemos com certeza é que a China tem a perder, não importa o que aconteça em seguida. O Paquistão tem sido o aliado regional mais forte da China, intimamente ligado por décadas de parcerias estratégicas, apoio diplomático e bilhões de dólares em investimentos econômicos. Mas para a China, o Talibã também é um aliado potencial no futuro. O Afeganistão abriga enormes reservas de minerais valiosos, incluindo lítio-cobre e elementos de terras raras, exatamente os materiais que a China precisa desesperadamente para construir smartphones, carros elétricos e tecnologia avançada que exporta globalmente. Desde que o Talibã retomou Cabul, a China fortaleceu constantemente seus laços com eles, fornecendo ajuda financeira, investimentos e apoio diplomático. Em troca, a China espera garantias de segurança e acesso favorável às riquezas minerais do Afeganistão. Empresas chinesas apoiadas pelo governo já começaram a explorar operações comerciais em todo o Afeganistão, esperando garantir o controle de recursos críticos para o futuro econômico da China e sua rivalidade tecnológica com os Estados Unidos. Isso deixa a China presa entre duas amizades desconfortáveis. Se Pequim apoiar abertamente o Paquistão, arrisca alienar sua crescente relação com o Talibã,
e perder acesso aos valiosos recursos afegãos. Por outro lado, se a China apoiar abertamente o Talibã, isso significaria trair o Paquistão, um aliado confiável, onde a China investiu dezenas de bilhões de dólares. Para a China é uma situação clássica de perda dupla, e eles sabem disso. E eles sabem disso. E eles sabem disso.